Hoje nós vamos falar sobre as características dos mamíferos, características gerais. Nós vamos pegar um pouco de característica, um pouco de diversidade, no caminho a gente aborda um pouco de tudo. Por isso esse vídeo, já avisando, vai ser um pouquinho mais longo, não vale a pena cortar em dois. Se você tiver dificuldade de acessar, de alguma forma, usa dados móveis e está muito grande, dá uma pausada no vídeo e assista em duas partes. Bom, tegumento de mamália é bastante glandular, então temos as glândulas sudoríparas para regulação térmica e excreção, basicamente, excreção de sais, excreção de íons em excesso, a regulação térmica, gerando ali uma camada que pode ajudar a manter o calor ou dissipando o calor, e as glândulas sebáceas, que estão aqui, que elas são glândulas dérmicas, que elas impermeabilizam os pelos. Tá? Também temos as glândulas apócrinas, percebam aqui que elas se abrem junto com os pelos, a glândula sebácea também, e as glândulas apócrinas também. E podem liberar substâncias voláteis, então o nosso o cheiro típico de cada espécie sai muito pelas glândulas apócrinas, mas também águas e íons. Um cara que usa bastante isso aí são os gambás. Só tirando já uma mística que tem aí, quem tem aquele cheiro forte que a gente vê em filme, aquelas coisas, é o cangambá, que a gente vê aqui que não ocorre muito, só ocorre no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Que ele tem uma glândula, tem glândulas apócrinas na região caudal dele, perto do ânus, que eles liberam um jato bem fedido mesmo. O gambazinho, que a gente está aqui no nosso dia a dia, aqui na região tem bastante, aqui no norte do Paraná em geral tem bastante, perto de rio, onde tem fruta, essas coisas, nas áreas urbanas onde tem bastante lixo, Aqui não é direto, quando tem aula presencial, tem que o pessoal chama para pegar uns bichinhos que estão fuçando lixo por ali. Mas esse cara tem um odor que nem se é fétido, mas nem se compara com o cangambá. É um cheiro de animal, um cheiro forte, mas de animal, por glândulas axilares. Tá? São duas coisas bem diferentes. Bom, as glândulas mamárias que produzem leite. Então, o leite é uma secreção líquida com proteínas, gorduras, açúcares, vitaminas, sais minerais, anticorpos da mãe que ajudam já como uma vacina para os filhos, antígenos da mãe que vão fazer o filho também desenvolver alguns tipos de resistência, tal, otimiza o crescimento, fornece energia e tal. A mãe em si, a mãe animal, não estou falando nem da pessoa, a mãe em si, ela despende muito tempo e muita energia. Em compensação, o filhote, ele passa um bom tempo dependente, mas depois é muito forte, em geral. As mamas podem variar em posição, peitorais, axilares, como no peixe-boi, ou abdominais, como nas vacas e outros animais, e também em número. Nas vacas tem 4, os bovídeos, as primatas tem 2 e aí varia. Aqui nós temos uma representação da glândula em si, aqui a gente tem a chamado de cisterna e tal, que é a abertura, mas há os músculos, a gordura, aqui estão todas as glândulas sebáceas, os ductos mesmo aqui, que compõem as glândulas mamárias. Figurinha lá do livro. Aqui eu trouxe como curiosidade, gente, a amamentação de baleia. Aqui é interessante. O pessoal pensa, mas como acontece? Algumas têm a mama mesmo, mas a maioria, a fêmea, ela libera. O filhotinho chega, filhotinho, o tamanho do bicho, chega aqui e ele meio que consegue enganchar ele faz forma de U na boca, aquela língua em forma de U, e cola ali, mas não tem uma mama para ele ficar agarrado. Certo? É bem interessante, é mais uma curiosidade do que qualquer coisa. Tá? Bem legal aqui para a gente ver. No tegumento também tem pelos. O pelo não é em si só o pelo que a gente conhece, o eixo do pelo, mas na base dele tem um folículo piloso, que é o que produz realmente o pelo. O pelo é inervado, tem sangue e tem nervos nele, então por isso que e ainda tem o músculo eretor. Então por isso que às vezes a gente consegue arrepiar os pelos, certo? Aqui há a configuração básica interna de um pelo, com
aquele bulbo, aquela região inervada que a gente estava falando, a gente chama de bulbo, coberto aqui por pigmento, bulbo ou medula também, mesma coisa, que produz essas camadas de queratina que funcionam, tem a mesma, que elas vão escamando, é uma escaminha ali, que é bem interessante. Pelo então serve para isolamento térmico, eu vou usar até essa imagem não é para isso, mas eu vou usar. Vocês percebam aqui a área que tem entre a penugem normal do animal e quando ele está com o pelo arrepiado, ó. Então o ar quente que é produzido pelo corpo desse cara vai ficar circulando por aqui por mais tempo. Isso mantém o corpo mais quente. Aqui a gente está falando de interação social. Esse cara que está avisando que ele está pronto para atacar ou contra-atacar, né? Isso é de diversas formas. Você pode emoções humanas, né, de susto, de raiva, de choro também participam disso aí, né? Ficar todo arrepiado, aquela história toda. E a própria camuflagem. Falando em camuflagem, eu vou fazer uma espécie de um jogo, vou ver se dá certo aqui. Mas eu vou colocar umas imagens para vocês acharem aí os animais camuflados e vou dar um tempo para vocês, vamos ver. Então vamos lá, encontra o mamífero em 5 segundos. Aí, ó, tínhamos uma pequena girafa escondida aqui, né? Então esse padrão de colorido dos mamíferos que é interessante para camuflagem, né? Que é dado pelos pelos. Tá? Vamos colocar um outro agora um pouco mais fácil. Bom, aqui é um pintado, tá fácil, de longe é mais difícil, né? Mas percebam que é um padrão, ela fica escondida ali por causa desse padrão confuso dela. Agora eu vou dar um mais difícil ainda, vou dar um tempo a mais. Vamos ver. Encontrar o predador agora. Temos as presas ali embaixo, quero que vocês encontrem o predador. Bom, aqui está ele, ó. Ali em cima. Esse é um chamado de leopardo das neves. É um animal do hemisfério norte, tá? Lógico, né? Das neves. Percebam como essas presas aqui estão suscetíveis, né? À predação desse cara. Ele está pronto para atacar e elas nem estão vendo ele. Tá? Bom, alguns anexos do tegumento. Existem as garras. Nós temos um tipo de garra bem frágil, nós, os primatas em geral, mas é um tipo bem derivado, né? Podemos ver as garras retráteis dos felinos. Então, só mais para representar ó, as falanges aqui, né? A garra propriamente dita e os tendões que fazem com que ela se estenda ou ela recolha. Basicamente, isso aqui é interessante porque os felinos são os maiores caçadores que existem, maior que caninos do que qualquer coisa. Né? Não é à toa que se você tiver um gato aí na sua casa, você vê os dentes dele. A maioria dos dentes dele são afiados e os caninos, eles têm poucos dentes, o incisivo é pequenininho, eles têm os dentes lá de trás, os molares bem grandes, chamado de carniceiro. Quem tiver gato, dá uma olhada aí. Bom, gato, jaguatirica, onça, leopardo, chitaça, o guepardo, eles todos têm esse padrão. Eles correm numa forma, eles caçam uma corrida muito veloz. Eles correm e eles agarram suas presas, fincam as garras nas presas. Então, quando essa garrinha, isso aqui é uma coisa interessante, tem uma função legal. Quando ele está correndo, você imagina que essa garra gigante ia atrapalhar. Então ele recolhe, tem uma almofadinha aqui, né? E ele consegue correr na máxima velocidade. Né? E quando ele vai atacar, não. Aí ele libera a garra e agarra a sua presa. Tá? Outro caso interessante aqui dos cavalos, da vaca, né? Cavalo tem um dedo só. É aqui o que a gente vê as falanges dele, né? Aqui o dedo, a unha, né? O casco que a gente conhece é a unha. Mesma coisa para a vaca, né? Tem os dois dedos aqui, ó. E as duas unhas, os cascos aqui dela, né? Outros tipos de anexos são os chifres e os cornos. Na zoologia divide-se mais ou menos assim. Chifre é um osso exposto que é ramificado. Nesse caso aqui, ó, embaixo não está. Aqui em cima a gente vê essas ramificações. Então, ele não é coberto por pele, por pelo e essas coisas. Ocorre só nos machos dessa família de cervídeo, que é o veado, o cervo do Pantanal. E são renováveis. O que quer dizer isso? Ele quebra e volta a crescer. Tá? Em muitas espécies, como o cervo do Pantanal, por exemplo,
os machos eles quebram de propósito, bate numa rocha, em alguma coisa dura, para ele ficar mais ramificado e a fêmea perceber ele como quanto maior e mais ramificado, melhor reprodutor, melhor pai para a prole dela o macho vai ser. E também para disputa, brigas, coisas assim, né? O corno, por sua vez, não se renova. O corno quebrou, quebrou. O corno é para sempre, né? Aí é osso recoberto por pele e por queratina. Aí vai ocorrer em macho, em fêmea, de bovídeo, né, de antílope, de carneiro, de cabra, de boi, varia bastante. Tá? E não é ramificado. O corno é único, como a gente vê aqui, um bode montanhês, uma cabra montanhesa, e aqui um boi chamado de Longhorn, é um boi do Texas lá, que você vê essas pessoal que gosta de hambúrguer texano, essas coisas, sempre tem esse boizinho de símbolo em algum lugar. Os dentes, né, são especializados para carnivoria. Aqui nós temos um cara que não tem dentes, o tamanduazinho mirim, que a gente vê aqui, para ele caçar as formiguinhas dele. Outros adaptados à herbivoria, pastagem, tá? Mas em geral, os dentes, a grande maioria dos mamíferos somos difiodontes. Esse que está no meio. O que é difiodonte? Tem duas dentições ao longo da vida. Dente de leite, na nossa humana, dente de dentição de leite e a dentição permanente depois. Os cetáceos, que são ali, envolvem os golfinhos, ele tem uma dentição só, e os marsupiais, eles trocam alguns dentes só, então são chamados de pseudomonofosiodontes. Então eles mantêm a maioria dos dentes e alguns eles trocam, só os premolares. Bom, nós somos também os mamíferos tecodontes, assim como os crocodilos, isso é interessante, é uma coisa que evoluiu nos dois grupos. Tecodonte quer dizer que o nosso dente é inserido num alvéolo, tem a raiz no alvéolo que fica dentro do osso. Então essa parte toda aqui dentro do osso. Ó. A coroa fica exposta. Aqui a gente tem a composição básica do dente. A coroa é a parte exposta, essa que você abre a boca e observa é a coroa. A coroa é coberta pelo esmalte, que é a parte dura que tem fosfato de cálcio, né, que dá essa dureza. A dentina, o núcleo, a polpa, que é a parte inervada. Tá? Daqui para baixo a linha da gengiva. Tudo isso aqui é gengiva e osso já. Tudo isso fica para baixo do osso. Certo? Então nós temos a dentição heterodonte, quer dizer que os nossos dentes não são todos iguais. Basicamente a gente classifica nos incisivos, caninos, premolares e molares. Aqui em uma outra vista, né, você olhando o céu da boca desse cara aqui por baixo, em vista dorsal, em vista ventral, mesma coisa. Incisivos, caninos, molares e os premolares de trás para frente. Tá? Alguns exemplos aí de animais com dentes bem especializados. Ó. Os caninos dos felídeos que eu falei para vocês. Então olha o tamanho dos incisivos. Ó. Pequenininho. Para ele o importante mesmo são os incisivos. Ele cravar esses dentes na presa. O cachorro também, né, o cão. Tem os caninos bem grandes, mas eles também utilizam, né, ele tem uma forma de caça mais variada. Ele já tem os outros dentes também bem desenvolvidos. As morsas, que tem esses dentes bem desenvolvidos também. Esse cara aqui é bem interessante, o narval. O narval é o unicórnio marinho. Ele tem um canino dele extremamente grande, não se sabe exatamente por quê. Mas na evolução nem tudo tem que ter uma função, né, gente? Às vezes uma coisa leva a outra e tal, e surgiu aí, lá no Oceano Ártico. Olha que diferente que é o dente canino desse cara, né? Bom, mas vamos às funções de cada tipo de dente. Os incisivos, aqui a gente tem uma visão do crânio de um cachorro, da mandíbula de um cachorro. Os incisivos, olhando de frente, eles são assim, servem para cortar. Cortou como uma lâmina. Então por isso que ele é maior ali ele é mais importante e mais laminar, né, nos herbívoros. Os caninos, aí aqui a gente tem a parte da raiz, eles são bem enraizados e a coroa geralmente é bem afilada, né? Então eles servem para rasgar, perfurar e rasgar. Né? Os pré-molares, eles servem basicamente para dilacerar, esses estão representados em verde, e os molares para dilacerar e para macerar também, certo? Então eles terminam de fazer o serviço. Eu não vou mostrar em detalhes aqui, gente, mas
A dentição de cada espécie pode ser resumida em fórmulas dentárias, como a gente vê aqui. Fórmula dentária você tem, é como se fosse aqui, ó, I barra I. Então, incisivo superior, o número de incisivo superior e inferior. C barra C, caninos, canino. PM, PM, é premolar, premolar, molar e molar. Tá? E sempre de um lado só da cabeça. Então, você pega o ser humano. Vou pegar a segunda, a primeira e segunda, quer dizer, primeira dentição, segunda dentição. Nós vamos ter dois incisivos de um lado, então o dois ali, dois incisivos de um lado em cima, dois incisivos de um lado do outro. De baixo aqui, né, embaixo e do outro lado, do mesmo lado, aliás. Caninos, 1 e 1. Premolares, 2, 2 e molares, 3 e 3. Percebam que na primeira dentição a gente não tem os molares, né? Por isso que a coisa dá uma mudada. No total, então, na primeira dentição são 20 dentes, na segunda 32. Coloquei umas outras aí para vocês olharem. Do carneiro, por exemplo, ele não tem incisivo em cima, só embaixo, ele é banguelinha aqui em cima. É típico de ruminantes, como carneiro, como boi, ele não ter dentes caninos, tem um espaço vazio, tá? Que a gente vai falar mais para frente. O gato e o elefante, aí vocês vão vendo, né, que é interessante. Aí dá para definir várias coisas. Bom, uma coisa interessante é que os cetáceos, aliás, as baleias, que são cetáceos, não têm dentes. Baleia verdadeira, vou explicar o que eu estou chamando de verdadeira. Eles têm ah, essas lâminas aqui, queratinizadas e tal, fileiras de cerdas, que eles capturam plâncton. Então eles vão nadando e capturando. Então eles não têm dentes verdadeiros, como essa baleia cinzenta. Então, ó, cetácea, subordem Mysticeti. Um outro cetáceo, como os golfinhos, tem dentes, certo? Então, assim, cetácea, baleia e golfinho. Baleia tem dente, golfinho não tem. Essa baleia aqui, eu até devia ter colocado outra foto dele inteiro. Aqui é aquela baleia orca, que o pessoal chama de baleia assassina. Então, taxonomicamente, ela não é uma baleia, ela é um golfinho. Já não precisa levar ferro e fogo, né? Se estiver conversando com alguém, você não vai ficar corrigindo ele, né? Não, não é baleia assassina, é golfinho assassino, não vai dar certo. E aqui o boto amazônico, né? Só pra gente ver os dentinhos dele aqui também. Também é um odontocete. Aqui a gente tem um resumo, procurem lá no livro de vocês, Figura 7.14, porque aqui eu tentei de várias formas, não tem como aumentar ela, né? Mas basicamente os primeiros mamíferos lá, lembram da aula passada do Morganodon, Megazostron, aquela galera lá, eles tinham uma dentição mais generalizada, podiam ter os caninos, mas os dentes mais parecidos uns com os outros, para ter uma dentição mais generalizada e mais associada mesmo com o inseto. Aí a gente tem as diferenciações. Ó. Os morcegos, que têm dentes robustos, são frugívoros. Os tamanduás, que eles se alimentam, eles não têm dentes, perderam todos os dentes, eles usam a língua para capturar formigas. Os saguis, que são onívoros, têm dentes bem diferenciados entre si, mas nenhum maiorzão do que o outro. Os golfinhos, que a gente estava falando agora há pouco, ó, com os dentes formando uma serrilha para capturar peixe. Os pastadores, né, os ruminantes, como os cervos, como os bois, as vacas e os carneiros, ele já tem uma diástema. Diástema é esse espaço vazio para o alimento ficar circulando por aqui com a lingona dele aqui. Ó. E também temos os roedores. Aqui nós vamos falar lá para frente um pouquinho dos dentes dos roedores. Bom, vamos ver algumas especializações. Então, os mirmecófagos, mirmecófago é quem come formiga. Alguns, como o tamanduá mirim, que a gente vê aí, ele não tem dentes. Então aqui a gente tem representado o crânio dele. Ó. Não tem dente nenhum, é a língua dele que vai capturar as formigas. E aqui o tamanduá bandeira, um bicho que infelizmente muito atropelado por aí, né? Temos aqui uns insetívoros, como esse tamanduá, que tem cúspide. Cúspide é a ponta do dente. Bem pontuda mesmo, para ele conseguir capturar os insetos, né? Como se fosse cavando ele ali, pegando. Aqui a gente tem o tatu-bola, o tatu-galinha. Isso que eu estou falando de falar de diversidade, é isso. A gente já vai vendo algumas coisas. Tatu-galinha.
O outro tatu bola que a gente tem aqui, esse aqui era o tatu bola, esse é o tatu peba, tá? Para deixar claro aí que está escrito errado ali. O tatu canastra, esse cara é gigante, 1,5 m, né? Eu nunca vi ao vivo, mas infelizmente já é um bicho que está meio ameaçado de extinção. Bom, isso foi uma geral. Vamos dar uma olhada em outros termos gerais em relação ao trato digestório. Tá? Os carnívoros, em relação ao trato digestório. O carnívoro geralmente tem um estômago grande e o intestino pequeno em comparação a um herbívoro. Tá? Então ele consegue capturar uma presa grande e usar toda a parte química do estômago para digerir. Consegue digerir bastante carne. Carne tem é mais difícil digerir carne do que vegetal. Tá? Bom, aí vamos para os herbívoros. Os herbívoros, eles geralmente não têm caninos, ou os caninos são pequenos. Pegar cavalo tem canino, mas é canino pequeno. E os pré-molares e molares, tal, eles são de uma forma que eles são feitos para o alimento circular aqui. E além de tudo, no espaço onde seriam os caninos, tem um espaço chamado de diástema, um espaço sem dente, até na capivara que a gente vê aqui, ó, que é para o alimento circular. Tá? E o roedorzão aqui. Bom, 3 tipos de herbívoros segundo a forma como eles digerem o alimento. Primeiro, os fermentadores no intestino ou monogástricos, são da ordem Perissodactyla. Cavalo, zebra, a anta que está aí e o rinoceronte. As antas são gigantes. Uma vez eu tive a oportunidade de ver uma, estava andando de barco no Rio Paraná, na altura ali de Porto Rico, e uma atravessando o rio, coisa mais linda, né? Um bicho gigantesco mesmo. Eles conseguem nadar. E os proboscídeos também, aí os elefantes. Tá? Perissodactyla são os caras que são ungulados. Ungulado é aquele que se apoia sobre o dedo, que tem número ímpar de dedos. Tipo, o cavalo tem um dedo, que se apoia em um dedo com o casco que a gente viu agora há pouco. Se eu não me engano, a anta tem 3 números ímpares. Tá? Bom, esses fermentadores no intestino, então eles fermentam, como a gente disse aqui, no intestino. Tem um estômago pequeno, e aí tem os secos. O seco, gente, é um fundo cego. Vocês percebam aqui que a gente vai, o caminho normal do trato digestório seria daqui para cá, o intestino delgado, o intestino grosso, mas tem um seco. Então ali tem muitos protozoários e muitas bactérias que ajudam a digestão. A grande vantagem disso é que esses caras conseguem comer alimento de baixa qualidade e tirar muito nutriente dali. Se você trabalha com sítio, essas coisas, o pasto tem baixa qualidade, o cavalo pode comer ali e não vai dar muita coisa. Agora a vaca nem tanto. A vaca vai sofrer mais. Né? Isso é bastante interessante porque os cavalos, na época que ainda existiam, né, cavalos selvagens, eles viviam em bandos muito grandes. E aí eles iam para uma área, pastejavam tudo, mesmo que tivesse a coisa pior do mundo, arbustos, essas coisas, iam embora e migravam, correndo por aí. Esse dedão que eles têm, essa perna longa, tem muito a ver com essas longas migrações que eles faziam. Tá? Segundo tipo, fermentador no estômago, chamado de digástrico, ruminante ou só de ruminante. São os Artiodactyla. Apoiam o corpo sobre número par de dedos, como veado, boi e carneiro, que a gente vê aí. Bom, basicamente o estômago desses caras é dividido em 4 partes, tá? Que a gente vê aqui, ó. Rumen, retículo, omaso e abomaso, ou abomaso. E aí segue o trato digestório, intestino delgado, o seco também, que é grande, ó. Tá? Não é, o outro tem o seco maior, mas esse aqui também é grande, o cólon. Tá chegando no reto aqui atrás. Ó, uma outra imagem, isso aqui limpinho, né? O pessoal gosta de comer bucha, essas coisas. Essa parte aqui, ó. Retículo. Percebam aí, pessoal, você vai comer uma dobradinha. É isso aqui, ó. Tá? Que é bem interessante, né? Então esse cara, o rumen, o retículo, omaso, abomaso, depois o reto. Então o alimento, gente, ele entra pela boca do animal, chega no rumen, no retículo. E aqui tem muitas bactérias que digerem esse alimento. Mas o animal regurgita de novo para a boca, então já teve uma pré-digestão, e o interessante é isso. Ó. As próprias, é muito legal isso aqui, porque assim, tem os nutrientes do próprio alimento. As bactérias que estão aqui no retículo, elas vão quebrar celulose e outras coisas para o animal conseguir absorver os nutrientes.
Nenhum mamífero é capaz de digerir celulose. Precisa de um outro micro-organismo dentro dele para ajudar. Né? Aí no retículo tem um monte de bactéria. O animal regurgita para a boca. Além dele conseguir, né, das bactérias terem rompido a parede celular das células vegetais e ele conseguir extrair os nutrientes, ele vai conseguir absorver os nutrientes da própria composição das bactérias do citoplasma dela. Então ele vai comer a planta, a grama lá, a bactéria digere para ele, ele volta, ele absorve nutrientes tanto da planta quanto da bactéria. Então, ele meio que cria dentro do próprio retículo ali uma cultura alimentar para ele. Beleza, passou essa segunda vez por ali, o alimento, aqui está meio errado, né? Como se fosse direto da boca para o omaso. Na verdade o caminho é esse, não tem como ser por dentro, né? Por fora, tem como pular isso aqui porque tudo isso é um canal. Omaso, abomaso e intestino, beleza? O resumo aqui, ó, dos ruminantes. Então a gente vai ter o estômago bem grandão, esôfago, retículo omaso, rumen, desculpem, retículo omaso e abomaso. Intestino delgado, seco grande também, uma alça espiral para o alimento circular mais tempo ainda e a absorção ser melhor ainda, e o ânus. Um tipo extra de herbívoro, que não é ruminante tal, é daquele tem um seco bastante grande, são os lagomorfa. Lagomorfa são as lebres e coelhos, que eles têm o hábito da secotrofagia. Secotrofagia, eles se alimentam do produto do seco, lambendo as próprias fezes. Então, ó, esses secotrófos são aqui, ele lambe essas fezes que eles colocam durante a noite. Ele lambe isso aqui para pegar ali as bactérias, as coisas que estão ali, come de novo, depois ele libera as fezes, tá normal ou pastosas aqui. Tá? Interessante também. Bom, dentro desses grupos nós podemos falar dos roedores. E olha que interessante que são os roedores, como a ordem rodentia, que são os ratos e as capivaras, e o próprio lagomorfo, que a gente falou que é coelho e lebre. A diferença básica dos dois, se pegar um esqueleto, os lagomorfa, coelho e lebre, você vai ver os dentinhos dele aqui, né, na boca. Ele tem um par de dente atrás. Se você olhar por dentro, vai ter um dente atrás. Rato e capivara não, só os dois dentes. É incisivo. Diferença básica. Os incisivos dos roedores crescem continuamente. Esses caras têm que roer sem parar, tem que roer alguma coisa dura. O tempo todo tem que roer alguma coisa para desgastar essa extremidade cortante que não para de crescer. Bom, especializações aí da musculatura, que é bem interessante. Além do próprio corpo, eu não vou bater muito no corpo, gente. A gente foi falando de osso nas últimas aulas. O livro é bastante completo em relação a isso, se você quiser abordar mais alguma coisa. Mas aqui a gente vai dar um foco nos músculos do crânio. Então vocês percebam a grande diversidade, foram tantas mudanças nos ossos e tal, e nos hábitos dos mamíferos, que nós vemos aí uma grande diferenciação, uma grande complexidade, muitos tipos de músculos, a ponto de que nós podemos juntar a oclusão dos molares que a gente falou lá atrás, então esse encaixe que tem aqui, consegue fechar bem, formação do palato mole. Então o palato duro é o osso, o palato mole é o que está lá atrás tampando as coanas. Você pega a sua língua e toca com a ponta dela lá no fundo do céu da sua boca, você sente o palato mole. E mais esses músculos, ó, músculos laterais e músculos da garganta, tudo isso junto levou ou possibilitou a sucção do leite. Olha como as coisas são interessantes, né? Como eu já reforcei numa aula passada. A evolução não é você fala evoluiu isso, tal coisa. Ela não aconteceu sozinha. Mas isso não é vantajoso, isso é vantajoso. Isso não funciona. Pode ser vantajoso, mas aí, ou não ser vantajoso, mas evoluiu uma coisa lá junto, que lá no futuro, um dia, pode ser que seja vantajoso. Tá? Bom, esses músculos também, eles possibilitam a expressão facial. Você reconhece facilmente uma pessoa, principalmente em primata, principalmente em humanos. Quando ela está triste, quando ela está alegre, pela abertura da boca, né, o ângulo da boca, abertura dos olhos e tal. Certo? Tem estudos aí indicando que os cachorros, ao longo do tanto tempo de domesticação que eles têm, né, tanto tempo de vida com o homem, eles aprenderam que mostrar os dentes é sinal de receptividade.
Às vezes você vê um vídeo, o seu próprio cachorrinho aí se esforçando para mostrar os dentes. Que é interessante. Bom, em relação à locomoção, bastante diverso também. Então, postura do corpo, forma de pés, de garras. Então, temos os pés aqui em forma de coluna, caras totalmente terrestres, corredores como os cervídeos, cavadores como o tatu, voadores como esse morcego, nadadores como o peixe-boi e arborícolas como esse macaquinho aqui. Bom, basicamente o que surgiu lá atrás e se mantém até hoje é a posição dos membros com as patas abaixo do corpo. A gente falou lá atrás, né? Então, abaixo do corpo, melhor sustentação, passos maiores, maior velocidade e um monte de outras coisas. A postura dos mamíferos pode ser resumida em 3 tipos: plantígrada, digitígrada e ungulígrada. Tá? Isso em relação a como o corpo sustenta, como é sustentado o peso do corpo. Na plantígrada, pela planta do pé, a sola do pé. Então, bate o calcanhar no chão, como no nosso caso, o salto do calcâneo aqui, o calcanhar. Digitígrada é quando apoia nos dedos, como um gato, por exemplo, né? E aqui a gente vê o tornozelinho, o calcâneo lá atrás. Tudo isso aqui é o pé. Gato, cachorro, essas coisas. O tornozelo é voltado para trás, né? E aqui os ungulígrada é quando se apoia sobre os dedos mesmo, tá? A ponta dos dedos, a última falange. Tá? Aqui, ó, todas as falanges aqui no chão, né? E aqui só uma. Então a gente vê uma plantígrada. Então esse cara vai apoiar desde o calcâneo lá atrás. Então são os primatas, incluindo a gente. A digitígrada, essa aqui é a que dá a maior velocidade. O animal consegue chegar à maior velocidade máxima dele em menor tempo. Ele consegue otimizar isso aí. Então é considerado uma especialização para caça mesmo. Cachorro selvagem, hiena, leopardo, o guepardo, a chitá, né? Os leões, a onça, a jaguatirica, o gato doméstico, a ungulígrada, como chamar de ungulado, é isso, animal que ele apoia o corpo dele na pontinha do dedo, na última falange, que é expandida, obviamente. Isso aqui, gente, evoluiu para uma movimentação cursorial. Você quer dizer, já ouviu falar, estamos em modo cruzeiro, né? O cruzeiro está em modo de curso, alguma coisa assim. É manter a velocidade por um bom tempo, para chegar a longas distâncias. Agora há pouco eu falei para vocês sobre os cavalos, né, que migravam para se alimentar nos pastos. Então evoluiu mais ou menos nesse sentido. Migrações muito longas. Isso aqui faz com que o animal ele perca pouca energia que ele retira do empuxo. Porque você pensa assim, né, a energia para você ir para frente depende do quanto você tenta deslocar o solo para trás. Você empurra uma coisa para lá, ela te empurra de volta. Certo? Ação e reação lá da física e tal. E aqui ele perde pouca energia, passa como um bastão e essa articulação desloca ele para frente. Tá? Ó, a especialização cursorial que eu falei para vocês. Ó, perceba aqui o tendão, é bem interessante. Então o tendão vai passando essa força lá para cima e ela é pouco dissipada. É a tensão elástica ali. Bom, esses caras, os ungulígrados, eles podem ser divididos em 2 ordens, Perissodactyla e Artiodactyla, comentei agora há pouco para vocês. Aqui nós temos os artiodáctilos, são que se apoiam sobre dedos, número par de dedos, bovinos, suínos, como a gente vê aqui, os bovídeos e suídes, né, mas as subfamílias eu estava falando, cervos, e 1 ou 3 dedos, ó, rinoceronte, zebra, cavalo, asno, jumento. Para a gente falar das especializações sensoriais. Eu não vou falar muito de visão e de outras coisas, mas basicamente, a nossa visão não é tão bem desenvolvida. Muito por causa da nossa origem e do nosso tempo que nossos grupos ficaram presos, porque assim, enquanto tinha os dinossauros gigantes, a gente ficava intocado, mas não conseguia sair nem muito à noite. Então não foi o sentido mais desenvolvido nosso, é a audição e, e olfato, como a gente vê aí. E por que então que a gente não tem um olfato tão bem desenvolvido? Os motivos são vários, mas a causa aqui, né? Percebam aí, a gente tem o crânio de um cachorro.
o crânio de um cachorro aí. Vocês percebam que olhando por dentro, você vê muitos espaços aqui dentro. Isso aqui são chamados de ossos turbinados. Isso aqui tem origem na manutenção de calor que é produzido, né? A região da cabeça produz muito calor. E também, vocês percebam aqui, ó, aqui forma uma grande superfície para uma grande extensão de epitélio olfativo. Então tem muitas células olfativas aqui dentro. O focinho do cachorro é desse tamanho, o nosso é assim. Então a nossa área de epitélio olfativo é muito reduzida em comparação com ele. Certo? Não é que o nosso olfato é horrível, ruim. Em comparação com os caras que têm o focinho grande, ele é. Tá? E o olfato é ausente nos cetáceos. O pavilhão auditivo externo o pavilhão auditivo é exclusivo de mamífero. A orelha, aqui mesmo, propriamente dita, é exclusivo nosso. Tá? Provavelmente porque nossos ancestrais tinham hábitos noturnos, mais dependentes da audição do que da visão, e aí uma coisa foi levando a outra. Ó. Então aqui a gente vê o pavilhão auditivo, os ossículos que a gente falou agora há pouco. Ó. Bigorna, estribo e o martelo para amplificar. Então, o pavilhão auditivo capta o som direcionalmente, né? E aqui, os três ossículos, que estão aqui resumidos aqui, martelo, bigorna e estribo, amplificam. E aqui dentro está o epitélio olfativo. Começa a parte do epitélio auditivo, dentro da cóclea. Então o som reverbera aqui dentro, a gente capta, passa lá para o cérebro. Outras formas bem especializadas, a ecolocalização dos morcegos e dos cetáceos. Então aqui funciona como um sonar ou um radar, em que o animal ele libera, né, um canto hipossônico ali, se eu não me engano, né, bem de que a gente não consegue, uma frequência muito alta, na verdade, hipersônico, né, supersônico, hipersônico, sei lá. Então ele libera esse pulso e ele recebe um eco de volta, ele consegue inclusive determinar a silhueta, certo? Ele consegue saber a forma do objeto que refletiu o som que ele mandou. Os golfinhos têm o mesmo método, mas de uma forma diferente. Ele tem um amplificador chamado de órgão do melão. O crânio do golfinho ele tem uma bola aqui na frente, então ele libera aquilo ali, ele sente de volta. Ele capta aquele eco de volta, aquilo ali reverbera dentro do melão, sensibiliza. Aqui dentro desse saco nasal tem também células sensíveis que passam sinal para o cérebro depois. Tá? Também pela boca, e aí vai. Beleza? Para a reprodução, o cuidado parental é prolongado, a gente sabe disso, né? Então, um humano, por exemplo, demora ali 12 anos para a gente falar que ele é um cara independente. Socialmente é outra coisa, né? E vai mais longe. E uma coisa que evidencia bastante isso é a capacidade de sugar. Já falou da oclusão, já falou dos músculos da garganta e laterais do rosto, mas também temos aqui a glote e o palato mole. Percebam aqui, ó, que exalam a oro e nasofaringe. Oro e nasofaringe basicamente é o canal bucal e o canal nasal. Então ele é fechado, o animal consegue ficar sugando e respirando. Então você vê amamentando, uma mãe amamentando, o bebê passa tempão ali com a boca fechada, mas consegue inalar. Poucos outros grupos conseguem fazer isso, quando conseguem de uma outra forma. Aqui a gente tem a cabeça de um gato dissecada, e a gente vê aqui, ó, palato duro, palato mole, aqui é a cavidade orofaringe, e aqui é a cavidade nasofaringe. Percebam aqui que tem é fechado, né? É separado. É bem interessante. Aqui o que eu falei para vocês do epitélio olfativo, ó, aqui nessa região. Tudo aqui. Tá? Bom, os metatéria, a gente comentou na aula passada um pouquinho, mas eles têm uma lactação longa e uma gestação curta, então eles investem menos no tempo de gestação e eles conseguem ter ninhadas mais rápido do que os eutéria, né, os placentários. Então aqui a gente vê o filhotinho que nasce bem pouco desenvolvido. A gente já comentou que a fêmea vai dar luz ao jovem, a prole dela,
e ela forma um caminho, ela vai esfregando, vai lambendo ali o líquido que saiu até o marsúpio. Ele vive ali até alguns anos, dependendo da espécie. Aqui as glândulas mamárias e o filhotinho, o olhinho dele aqui. Então, bem pouco desenvolvido. Já os eutérias não, eles já investem mais em cada prole, no cuidado mesmo. Então a mãe cuida bastante tempo da prole. Tá, então tem vários aqui, olha que os elefantes então vão, se eu não me engano, são 6 anos de cuidado mesmo. E a manada inteira que cuida, né? Olha que interessante como a gente é parecido, né? Mas é outra história. Para a gente encerrar a disciplina, inclusive, né, recomendo a leitura da nossa apostila, principalmente na parte, no item diversidade. Se eu fosse ficar dando exemplo de cada grupo que tem lá, a gente ia gravar vídeo de 50 horas aqui, não vem ao caso, tá? Quem quiser mesmo, dá uma olhada lá. Indico para vocês 2 vídeos aí do Pirula, que um fala sobre a origem das baleias, que é bem legal mesmo. E aí, junto com a origem, ele vai falando de outros grupos, de hipopótamos e tal, e das hipóteses que já existiram, e sobre os primatas. Um tempo atrás fez sucesso aí uma frase, né, que nós somos muito próximos dos macacos e tal, e realmente, nós somos realmente próximos deles, né? Tem afirmações que falam assim, o humano é macaco, é a mesma coisa, certo? Aí explica bem, é legal, dá muita discussão, bastante coisa legal para ver. Beleza? Até a próxima.